Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você tá vendo esse programa, mas tenho certeza que ele pode te impactar. Você já deve ter visto muito corte por aí e ouvido falar sobre esse livro, mas hoje, sem mais delongas, a gente finalmente trouxe o episódio real ao ar, no qual a gente vai falar um pouco sobre o livro, sem falar do livro. Vai ser algo muito interessante. Então, você quer aprender um pouco... vamos dizer assim, tem aquele famoso... Pô, como é que chama quando você tem aquela dica antes? Tu vai ver um filme... Spoiler. O spoiler! O spoiler! Se você quer ver um pouco de spoiler, é hoje, porque a gente vai falar sobre a vida real. E o livro nada mais trata do que a vida real. Então, vamos lá, sem mais delongas, recebam aqui o Fábio Vasconcelos. Aí, tô escutando aplausos, que delícia. Bem, em primeiro lugar, repetir, eu acho que cabe primeiro o meu agradecimento, Cairon, por vocês terem me convidado e eu por aqui estar no Fala Aí com Vida. E aí, mais do que estar como convidado, estar presente, sentindo a presença de vocês, a equipe, isso de fato faz da minha tarde, e aí você que está assistindo pode ser que esteja fazendo da sua manhã ou da sua noite, é que nesse momento estamos na parte da tarde juntos e estamos aqui na possibilidade da gente gerar energia, gerar verdade. É sobre isso. Vamos embora lá. Estou aqui à sua disposição. Aí. Já começa com uma pergunta bem normal. Cara, tu é louco ou tu é genial? Porque, na moral, galera, quem que vai pegar a Caraca, o que eu falei agora? Pisca na live! Pisca na live! Pisca na live! Quando tiver a live, pisca nela! Quem que vai pegar a pisca na live? Caraca, não vai sair! É justamente o que ele tá precisando de uma análise. É pra finalizar. Análise! Vai lá! Vai lá! Essa palavra aí que eu não vou tentar de novo. Quem que pega terapia, dinheiro e ainda por cima coloca humor junto dessa brincadeira? Esse sou eu. Sou eu mesmo. Isso é loucura, cara. E funciona. Velho. A gente é um manancial de possibilidades o tempo inteiro, Caio. E eu digo que o seguinte... nós tivemos já... Esse aqui é a nossa terceira mesa de podcast, porque houve uma primeira, que quando eu estive aqui no estúdio, você falou, não, senta aí que a gente já vai fazer porque nós estávamos numa conversa e viajando ali em N possibilidades e situações, que foi incrível aquela tarde também. E aí, dali surgiu a oportunidade do livro, aqui, ó. O livro, ele falou, me dá o livro que o livro já vai ficar aqui. E o livro está aqui presente sempre que a figura do podcast acontece, do Fala Aí com Vida, e eu tenho ficado assim lisonjeado, feliz mesmo. Por hoje, mais uma vez, estar presente ao seu lado aqui, Caio. Como você mesmo disse no início, no off, um negócio, mas eu acho que é importante, porque... Aí é que começa. Se você ri desestruturando você mesmo, eu não rio do outro. Eu não rio da vulnerabilidade do outro. Por exemplo, ainda há pouco você havia citado que seus cabelos cacheados e essa barbinha, mais a blusa branquinha, tá parecendo um anjinho. Espetáculo. Mas pra que falar dos cabelos cacheados pro cidadão que tá na frente dele sem cabelo nenhum? Tem que deixar claro. Não, é desnecessário, querido. Mas é sobre isso. O importante é que a gente quebra assim, desfragmentando a estrutura da minha prótese, que eu vou colocar qualquer dia desse, capilar. Você vai ver. Vou aparecer aqui cabeludo, hein? Do nada? Do nada, irmão. Liso ou cacheado? Não, vai ter topete. Eu quero Elvis Presley. Aí vai ser legal. Mas vamos lá, cara. Antes da gente dar continuidade, a gente tem uma oportunidade de tu se apresentar um pouco. Acho que eu não vou derramar outra água em você agora. Já aconteceu. Não, tô limpinho. Mas fala pra mim, antes da piada, do humor ácido, vamos dizer assim, sim, né? E antes dessas dicas psicológicas e tudo mais que você dá, quem que é o Fábio? Quem que é o Fábio? É o Fabiano? Cara, eu digo que a gente tem 3 dias na vida. 3 dias. E eu preciso repetir isso. Show. Tá? Dia que nós nascemos, data de nascimento, documento registrado. O dia que nós morremos é o 2º dia. Também é uma data que vai ficar registrada aqui. Para quem quiser buscar, pesquisar, saber quem foi
durante essa passagem. Terceiro dia eu agora. Então, quando você me pergunta quem é Fábio Vasconcelos, agora é o pai do Miguel, que tem 12 anos de idade. Pai da Beatriz, que tem 6 anos de idade. E casado com a Flávia, quem carinhosamente eu chamo de Gata. Ela me chama de cabeça, mas não, eu acho que tá tudo bem. Mas aqui é filho de um Silva, que é o Almida Silva, da Gorete, que na verdade o nome é Maria, tá no meu livro, inclusive, que já tá eu aí. Lembro dessa história. O nome dela é Maria, minha mãe é Maria, mas chama de Gorete. Gorete, eu não vou te falar seu nome, tá? Não vou falar pra ninguém que é Maria. Não vou falar pra ninguém. Mas esse é o Fábio que é filho, aprendeu a ser filho e hoje está aprendendo a ser pai com essas crianças, porque é o que a gente sabe, né? Cainon, se você não sabe, ele tem 3 filhos. E aí, a gente, Cainon, na verdade, a gente aprendeu a ser filho. Então, quando a gente tem filhos, a gente diariamente aprende a ser pai. Saber ser filho, nós sabemos, porque é o que nós fomos. Então, eu acho que o que me deixa hoje na qualidade de poder dizer quem eu sou hoje, agora, com essa reflexão que eu procuro trazer sobre o agora, é que é esse pai, filho, irmão. Cara, eu sou irmão do Fabiano, brother. Olha só. Tá zoando? Sério? Tem o Fabiano na história? Fabiano. Eu sou o Fábio e ele é o Fabiano. Ah, legal. Mas você sabe por quê? Olha que loucura, bicho. A minha mãe, ela foi pra lua de mel e voltou virgem. Da lua de mel. Tá zoando? Não, sério. Eles contam isso com toda a propriedade. Que foram pra lua de mel e ela voltou virgem. Mas depois eles resolveram ali a tentativa. Vamos ter o nosso primeiro filho. Veio eu, Fábio. Claro, pô, se alguém que vai pra lua de mel, volta virgem, não aproveitou que tinha que aproveitar já pra sentir lá, sabe? Legal. Aí resolve ter um filho. Vem, eu sou desprovido de cabelo, 1 metro de altura, eu tenho quilos, tô sempre tentando perder, tive que juntar os dentes, meus dentes eram todos separados, sabe, bicho? Então, assim, aí não. Aí, já que eles fizeram a tentativa e pá, veio o Fábio, aí vem um segundo filho. E aí, pasme. O cara, pô, eles não podiam ter escolhido Manuel, Felipe, Fernando, Alfredo. Não pegaram o meu nome e esticaram o ano. Fabiano. Mas é uma pergunta, o Fabiano tem cabelo? Não, hoje ele tá careca. Não, ele tá careca. Mas assim, tem 1,83 m de altura, brother. Pelo menos usou o restante bicho, usou aparelho pra separar dente. Eu tive que botar resina pra juntar. O cara tem 1,83 m, tem olhos verdes, bicho. Foi bem planejado e de sacanagem. Sabe? É porque, bicho, pegaram o Fábio, olha aqui, ó, upgrade. Ano. Upgrade. É um upgrade. Mas é sobre isso. Eu sou esse, cara. Irmão, filho, pai, marido apaixonado. Espetáculo de mulher. Nossa Legal. Senhora. Cara, mas vamos lá. Tu sempre teve esse humor bem humorado ou tu foi construindo ele? E como é que foi essa história? Brother, outro dia eu encontrei o pai de uma amiga minha e ele pediu pra eu imitar o Sidney Magal. Quero vê-la sorrir, quero vê-la dançar. Quero ver o seu corpo. Cara, eu fazia isso sendo um naniquinho. Mas eu era gordo, mas eu era tão gordinho. Mas eu era um gordinho gostoso, que todo mundo queria apertar. Então, eu ia, velho, pra dentro de um quarto. Eu me arrumava. Aí o pessoal ficava na sala esperando. Vem o Fábio. Aí eu falava, Fábio, entra! Quem vem? Aí era o Cid Magal. Aí eu vinha o Cid Magal. Aí, bicho... Hulk, antigamente, aquele Hulk de antigamente. Aí eu ficava, aí vinha um cara, me dava um tapa, me dava outro tapa, eu não. Aí eu ia virando Hulk, velho. Então isso, essa graça... E tem esses vídeos ainda? Não, mas não era um vídeo. Na minha época não dava pra fazer, não tinha celular, velho. Eu sou de 1970, sabe, da idades lá que já a gente... Não, tô com 50 anos de idade. Então assim, cara... A verdade é que eu venho a minha vida toda enquanto criança, depois adolescente, eu fiz teatro e tal, eu sempre curti lidar com pessoas com uma certa leveza. É claro que para todo momento a gente sempre está atento, né, à disposição, o que o corpo fala. Sim. Né?
Então, nem sempre é possível a gente levar a brincadeira, o sarro, a descontração, mas ela é sempre muito providencial. Show. Tenho certeza disso. E quando que surgiu, assim, Quando tu teve essa visão de que, poxa, eu tô rindo, eu tô brincando, mas ao mesmo tempo eu tô levando as pessoas a refletirem. Caraca, ele fez quase que um soco. Gostou? Refletirem, ser ou não ser. Refletirem. Eis a questão. Refletir. Cara, basicamente, sobre o livro, né, Rindo para Não Chorar, a base disso, eu tive que recalcular minha rota. Eu tive um burnout. Do burnout, eu pedi desligamento da empresa, era executivo, um cargo executivo, pedi desligamento. 3 meses depois eu infartei. Isso aqui já em Florianópolis. Há 2 anos atrás foi um infarto. Eu já estava estudando psicanálise e já tinha me formado como hipnoterapeuta. Então a psicanálise ela estava ali crescendo. E durante a minha vida toda, eu sempre trabalhei com previdência complementar. Então eu tinha que levar educação financeira e previdenciária para as pessoas. E dentro de entidade fechada de previdência complementar. Que, diga-se de passagem, você sabe o que é uma entidade fechada de previdência complementar? Caio. Cara, identidade? Não, entidade. Entidade Bom, fechada entidade de um previdência órgão, complementar. Né? Entidade é um órgão, tá? Certo. Fechada não é a mesma coisa de privada. Vambora lá. De previdência complementar realmente é o futuro, né? Quer dizer, algo que vai complementar o seu futuro. Então é um órgão privado. E se existe órgão privado? Caraca, explica aí. Os nossos órgãos são privados. A gente, de alguma forma ou de outra, a gente precisa mantê-los dessa forma. Agora aqui, deixa eu dizer um negócio pra você. Cara, é legal, porque eu faço até essa provocação, porque dentro do livro tem essa provocação. Entidade, aí você já imagina um centro. Né? Tu tá tocando tambor, tu tem ali, ó, tabaco, e quase que vira um samba. Mas ok, santo vai chegar. A entidade ela ainda é fechada, ela não quer papo com um cliente que está chegando para receber um negócio de uma orientação, para receber um passe nem nada. Ela é fechada, ela é na dela. E ainda é de previdência complementar, ou seja, ela é uma entidade velha, porque quando você pensa em previdência, e muita gente fala, previdência, você usou aí, previdência privada, né? Você imagina um velhinho dentro de um vaso sanitário. Porque privada fala mais alto, gente. O privada fala mais... Né? É que eu falei, eu imaginei privada mesmo. Não tem como. Ele, joga lá pra cima. E aí quando você vai ver, a entidade previdência privada. Ou seja, é um segmento um tanto quanto endurecido. E aí outros conhecem também como fundo de pensão. Um amigo outro dia falou, cara, mas o que? Você fica lavando louça, roupa? Não é fundo da pensão, é de pensão. Então assim, mas é um trabalho tão nobre que essa turma faz dentro dessas organizações, das entidades, que é você cuidar do futuro financeiro do trabalhador. Né? E o livro, então o que eu procurei fazer para concatenar e fazer criar essa liga? Bem, eu gosto do humor, eu sempre liderei, não com humor solto, palhaço, desnecessário, não, mas levando um tanto quanto de leveza, ora, nas lideranças. É claro, quando tem que falar sério, a gente vai falar sério, mas a gente pode estabelecer a seriedade até a segunda página, a gente não precisa manter isso sempre. Porque nós temos... eu falei sobre os 3 dias da vida, mas sabe o que eu aprendi há pouco tempo, Caio? É que a gente tem 3 mortes na vida. A primeira é quando a gente perde o lado genuíno. A segunda morte é quando a gente perde a sinceridade. E a terceira é a que acontece de fato e quando a gente vai embora. Então, assim, essas mortes, perder o lado genuíno, perder a sinceridade, é algo que vai nos modelando. Você tem que crescer. Não seja tão genuíno assim, não, porque o mundo é cruel. E não seja sincero com todo mundo, verdadeiro com todos, porque nem todos vão entender que essa verdade realmente ela é só trazida, abarcada pelo lado genuíno de si. Então, se você já perdeu o lado genuíno, é natural que a sua sinceridade ela também acabe se perdendo.
Nós somos uns seres muito estranhos, turma. Nós somos um navio de dor cuja bússola é o desejo. O tempo inteiro a gente é dor, mas a gente procura sempre desejar algo para fugir dessa dor. E essa capacidade de fugir dessa dor, como eu citei, olha, puxa, infartei, tive burnout, fui recalculando a minha rota. E ao recalcular a minha rota, eu falei, cara, tem um pouquinho de humor aqui, tem a psicanálise ali, tem a educação financeira por mais de 30 anos dentro dessas entidades fechadas, praticando, falando o quão é importante a pessoa ter o caráter previdenciário na vida dela. Vou juntar tudo isso e vamos fazer o rindo para não chorar. Assim veio essa conexão, toda essa necessidade de fazer construir humor, coisa séria, educação, para dentro de um livro. Tá sendo o máximo, hein? Diga-se passagem, vendendo pra caramba. Tá saindo aí, tem livros, bastante livros, assim, para setembro para cá, a gente já tem bastante exemplares. Só a própria Associação Brasileira de Previdência Privada, ela comprou 1000 livros. Legal. Ela levou para o maior congresso de entidade fechada de previdência complementar existente. E foi eu tive uma foi tarde, até autografar. Eu tive uma tarde de autógrafo que diga-se passagem, me permite um trecho que é importante isso. Claro. Quem trabalha em entidade fechada de previdência complementar ou em fundo de pensão, são pessoas completamente bravas? Não bravas. Rabugentas. Fechadas. Fechadas, né? Mas elas têm, como a fiscalização é muito rigorosa, né? O órgão fiscalizador, Superintendência de Previdência, que é a Previc, é um órgão que trabalha, e o compliance é muito forte. Então, olha o que aconteceu no dia que eu estava fazendo a minha tarde de autógrafos. Como o compliance é muito forte, todo o colegiado de conselheiros deliberativos, conselho fiscal, diretoria executiva, tem o seu CPF demarcado lá na Previc. A Previc fica quem está administrando o recurso de terceiro. Se eu estou administrando o recurso de um trabalhador, de um terceiro, esse recurso tem que estar sendo muito bem assistido por pessoas honestas, com bom caráter e que saibam realmente que se ela fizer um xixizinho fora do pinico, ela é penalizada. E ela é penalizada onde? No CPF. Não é o CNPJ da fundação que vai levar a pancada. Sim. É o CPF deste que esteve ali com o compromisso de fazer a gestão do negócio, do recurso. Realmente tem uma fiscalização. É muito forte. Agora eu estou lá na minha tarde de autógrafos e eu não queria simplesmente fazer uma declaração ou autografar a mesma coisa para todo mundo. Né? Exato, a mesma coisa para todo mundo. Então aí o Caio era um conselheiro, chegava perto de mim, né? Vamos dar um exemplo, chegou um conselheiro lá, eu vi que estava assim, conselheiro, aí o nome do senhor Caio, vou dar um exemplo que é você. Como é que tá o CPF do meu amigo? É o quê? Meu CPF? Mas aconteceu isso. Tá limpo? Tá limpo. Tá limpo? Cara, eu falei, não, desculpa, então deixa eu quero saber sobre você, a capacidade de estar aqui presente, vivenciando esse momento, quão duro é, porque eu sei que dentro de entidade você é muito cobrado, você tem muita demanda, como é que você tá? E aí, quer dizer, as pessoas estão preocupadas, não, tá limpinho meu CPF, não tem problema nenhum, tá 100% meu CPF. Ou seja, foi uma tarde incrível, uma delícia, e eu tenho vivenciado isso assim, de forma, digamos, visceral. Legal. Show de bola. Tu comentou, né, sobre traumas e um monte de coisa, né? Eu já vou começar a falar diferente também. Isso aí é. Não, mas show. Aqui a gente esconde a água aqui debaixo daqui pra você não ver que tem água aqui em cima. Vamos botar minha água. É isso aí. Mas falando disso, queria entender um pouco, porque eu também tenho uma dificuldade nesse aspecto, né? Tá. Talvez eu pego um insight legal aqui. Por que é tão difícil falar de dinheiro sem parecer trauma? Tipo assim, cara, é muito difícil a gente falar sobre dinheiro abertamente, né? Igual, por exemplo, quanto é que tu ganha?
Essa aí tu já sabe, né? Porque foi ele que me perguntou sobre isso e eu falei, caraca, meu, realmente a gente trava nessas horas. Por que que é tão difícil, já que você é psicanalista e é humorista, você consegue entender o melhor dos dois lados. Então, conta pra gente. Cara, crenças limitantes. Crenças limitantes. São tudo que a gente ouvia, né, dentro de casa. Quando o pai dizia, olha, filho, pô, tá o tempo todo aí dentro do banheiro com o chuveiro ligado, eu não sou o dono vou dar um exemplo aqui de Florianópolis, da Celesc, né? Mas como eu morava no Rio, meu pai, não sou o dono da Light, não, caraca, tu tá esse tempo todo aí. Quantos já não ouviram isso, né? Antigamente a gente tinha telefone, se você ficasse muito tempo no telefone, pagava ali, girava a minutagem, né? E você pagava por isso. Meu pai, não fica tanto tempo, eu não sou o dono da Telerge. Na época era Telerge, brother. Era um negócio louco. Aqui era net. Então, assim, eu me perdi agora. Era sobre... Por que que é tão traumatizante falar sobre dinheiro? Sobre dinheiro. Então, crenças limitantes, e aí a gente ficar dentro de casa, às vezes, no almoço de domingo, tem sempre aquele papo, filho, soube do fulano, ou então, fulana comprou um carro, tá morando numa casa nova, ou seja, era sempre algo. Isso todo mundo já deve ter enfrentado de alguma maneira ou de alguma forma. Mas é porque todos nós trazemos, a ancestralidade dos nossos pais fizeram isso, a ancestralidade fizeram, e aí vem e continuou. Então o dinheiro é só uma ferramenta. Ele precisa ser lidado como ferramenta. Então quando a gente joga as crenças, a gente acha que vai dar azar, a gente acha que, puxa, vou botar olho gordo, a gente acha que, sabe, se eu disser... Então é um pouco daquilo que eu procuro quebrar com humor. Por isso você perguntou sobre a psicanálise. Psicanálise, crenças limitantes. E o humor? É porque a gente pode olhar para essa estrutura de forma mais leve, dizendo, putz, é verdade, por que eu acreditava tanto nessa estrutura que me vem ao longo da vida? E por que eu não digo? Tudo bem, não é que também você tem que ficar falando aí para todo mundo. Eu ganho tanto, eu ganho tanto, eu ganho tanto. Não é sobre isso, mas está numa conversa. E aí vai falar sobre lucro ou não vai falar? Não, porque eu tiro o que dá para eu poder sustentar, para eu poder fazer. A gente cai para o minimalismo onde a grana não tem que estar. A grana ela tem que estar sobre a mesa, se ela existir, é claro. Caso não exista, não dá nem para botar sobre a mesa. Mas ela tem que estar clara, transparente, para você saber como utilizá-la. E tem alguma dica psicanalista, viu? Consegui falar a palavra, para acabar com essas crenças limitantes? Método. A grana você vai lidar com método. Você passa a utilizar método, você vai ver resultados. O que é método, Fábio? Como assim? Peraí, você falou sobre microações diárias. E aí, à medida que você tiver microações diárias, você vai perceber que tudo que se falava sobre dinheiro, microações que eu digo peraí, não, aqui eu vou dar uma olhadinha no meu contra-cheque hoje. Eu ainda não vi se todos os meus descontos e tudo que está ali apropriado está correto ou não. Vou dar uma olhada no meu extrato, eu vou dar uma olhada na minha conta, pelo menos 1 minutinho por dia. 1 minutinho, todo dia, vai fazendo, vai criando, aí você vai se distanciando. Não é para ficar louco sabendo o que tem, o quanto não tem, o que eu posso gastar, o que eu não posso gastar. Claro, isso, à medida que você for tomando microações, você vai naturalmente percebendo que o que você está fazendo, ora, é com base nas suas emoções, e aí vem as decisões, e ora, é com base também nas suas emoções. O tempo inteiro, decisões são tomadas com base nas nossas emoções. Não tem outra estrutura diferente. Então, daí veio todo esse conceito de entender que dinheiro, de fato, ele precisa ser só uma ferramenta. E que, para a psicanálise, a gente fica preso a crenças limitantes. Show. Tu acha que as pessoas elas têm mais medo de olhar o próprio extrato ou olhar para a própria vida? A vida é um reflexo do extrato. Poxa, pesado. Mas... Corta, vambora. Mas a vida ela é um reflexo do extrato, porque
da forma que você está levando a sua vida é o resultado que vai estar aparecendo no seu extrato. Então, é importante olhar na vida ali. Aí o olhar da vida é onde você vai começar a mapear, vai identificar, vai se planejar melhor, vai saber que microações você realmente precisa tomar. Então, digamos que as pessoas têm mais medo de olhar a vida do que o extrato. O extrato deve olhar todo dia. Olha, porque... Mas olhar a vida... Olhar a vida vai mexer em coisa que está quietinha. É impressionante, mas, Caio, a capacidade do nosso consciente é tão grande, do consciente aqui que eu estou me referindo, consciente, é tão grande que ele protege as nossas... os nossos pensamentos que um dia nos fizeram mal de alguma forma. Então ele defende, ele bloqueia isso. Ele não permite que o inconsciente frature. Ele quer o inconsciente quietinho. Aí vem... outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa me fez a seguinte pergunta. Fábio, hoje você falou sobre burnout e tal, mas antigamente não existia burnout. Meu pai, meu avô, minha tia, meu tio, ninguém nunca falou, porque nós não conhecíamos burnout. E hoje é tão falado e tal. Eu falei, conhecia, mas era derrame. Era isquemia cerebral. Era a língua prendendo. Caraca, eu tô rindo pra não chorar, porque é verdade. Era um infarto repentino. Putz. E aí o corpo fala. Então, se o inconsciente ele fica protegido pelo consciente, mas quem é que fala? O corpo. É isso, brother. Aí é que tá, quando a gente escancara, estoura essa fratura do inconsciente, aí eu vou pra vida. Quando eu entro na vida... Pô, tu tem olhos claros, né, brother? Tem. Pô, o cara, ele é anjinho mesmo, velho. O cara vem com o cabelo cacheado, tem os cachos e tal. Pô, ainda tem olhos claros. Brincadeira. Mas assim... Do que a gente tava falando? Bicho, é porque eu reparei os olhos claros ali. Então, assim... É que meu irmão, o Fabiano, ele tem olhos verdes. Foi o upgrade dos meus pais. Me fez lembrar de novo desse upgrade. Mas ok, eu convivo com isso. Isso é o meu inconsciente, desestruturando o bullying que eu sofria. O bullying, a sacanagem, a zoeira, quando eu era pequeno. Que antigamente não existia bullying. Não, eu era o reco-reco, bolão, azeitona, velho. Reco-reco. Porra, quando eu passava pela rua, os caras gritavam, reco-reco, bolão, azeitona. Porra, eu xingava a mãe, eu xingava... Puto da vida. Putão. Até que um dia eu passei, um gritou, reco-reco. Reco-reco não é reco-reco, bolão, azeitona. Ah, melhorou. Aí o outro gritou, bolão. Falei, bolão, não é. Tá tudo bem. Azeitona, falei, ó, se misturar eu dou uma porrada em um aqui. Era piada. Ok, mas vamos lá. Era só pra quebrar. Não, fechou. Mas, cara, que loucura. Gastar pra fugir do problema é fuga, ansiedade ou burrice? Nós temos uma tríade de emoções. Excesso de passado é depressão, excesso de presente é estresse, excesso de futuro é ansiedade. Então, assim, quando a gente gasta, né, a gente pode estar fugindo do passado, a gente pode estar tentando premiar o presente, porque eu estive estressado, mas eu conquistei, eu virei a chave hoje, eu entreguei o que me foi determinado, então vou me mimar, eu me mereço. E você tem ali também as perspectivas, o que você cria para o futuro. Aí, como eu falei logo no início, né? O agora é a junção do que é passado e do que é futuro. Porque só agora acontece. Já aconteceu. O que a gente acabou de falar. Deixa eu ver as horas, deixa eu ver se dá tempo. Não, brincadeira. Depois a gente ensina essa brincadeira aí no ar. Essa aí é bem legal. Ai. Cara, mas legal. Então é burrice. Digamos que a burrice é sinônimo de desconhecimento. Então, se você não provoca a sua consciência em fazer conhecer o desconhecido, sim, é uma burrice. Agora, o cara conseguiu explicar o que é pra ele poder falar sem a gente se sentir ofendido. É o máximo, cara. Esse é o Fábio Vasconcelos. É o máximo. É porque vida, velho, a gente acha que, puxa, a gente pode falar o que pensa, o que acha, o que quer.
Não pode não, gente. A gente precisa respeitar a si e o outro que está junto com a gente de uma forma Legal, legal. simples. É simples. Agora, tô nas suas psicanálise. Pisca na live! Pisca na live! Você nas suas consultas, né? Ok. Quando que você olha para uma situação e pensa, isso é financeiro Tá. ou isso é emocional? Numa consulta, eu chamo de setting terapêutico. Meu setting terapêutico, eu digo que ele é único. Ele é ímpar. Ali acontece, a gente entra sorrindo, sai chorando. E às vezes os dois. Eu sou um ser vulnerável, né? Então quando vem uma situação dessa, que é para a hora compreender ali se é a grana, né? Ou é claro que aí você consegue, a partir do que a pessoa te passa, porque ela vai passar até um determinado momento. Sim. Né? Até ela olha o que ela mesma administra o que ela está falando. Sim. À medida que a análise e os settings vão surgindo, a pessoa vai se sentindo mais à vontade, confiando mais ainda em você, até que ela faz a transferência. Então, quando você me perguntou sobre em que momento eu consigo agora identificar um ou outro, é quando realmente eu percebo que a pessoa está fazendo uma transferência para mim. O que é transferência? Ela está transferindo para mim aquilo que ela está sentindo, aquela dor verdadeira, completamente nua, desprovida de qualquer controle do que ela está falando. Ela está simplesmente fazendo... Desabafando, mas falando o que está vindo na cabeça. A partir dali eu consigo, sim, chama-se, na linha freudiana, associação livre das palavras. Quando você tem essa, que é a forma que Freud, ora, assim, conseguia fazer a análise dos seus pacientes, ele deixava, provocava para que a pessoa, assim, fizesse. No momento que houvesse transferência, você consegue, ora, ali, identificar onde é que está a mão, onde é que está errando. Se é a emoção, se é a grana, se não é. Mas é um pouco mais profundo, não é tão simples como planilha. Por isso que eu falo isso, inclusive eu falo isso no livro também, porque no livro eu digo que mais do que planilha, se você tiver um papel de pão e colocar o que entra e o que sai, no final você já sabe se está com saldo positivo ou negativo. Uhum. Ponto. Isso aí já é o para casa para você que está assistindo esse nosso podcast. E a convida. É o para casa para a vida. Da vida. Então, olhando para essa perspectiva, você consegue sim administrar melhor. Show, show. Eu tenho dinheiro. Tá. Porque eu tenho um bom Tá emocional. emprestando? Como é que tá isso aí? Ou... Ah, tu tá fazendo a pergunta ainda, né? Ah, eu tenho dinheiro. Eu falei, tenho aí dinheiro. parou. Eu não sabia se era ponto, se era vírgula, se era ponto e vírgula. Aí eu falei, pô, será que tá emprestando, né? É reticência. vai que sai um empréstimo aqui, né? Vamos lá. Eu tenho muito dinheiro. Ó, meu! Porque vou aumentando o negócio. O negócio tá... Eu tenho muito dinheiro porque eu tenho um bom emocional, ou por eu ter um bom emocional, eu tenho muito dinheiro. Queria que fosse verdade, mas eu vou até inverter a pergunta. Eu tenho pouco dinheiro porque eu tenho mau emocional, ou eu tenho mau emocional e por isso eu tenho pouco dinheiro? Tá. As duas situações também são... Você nasceu com o pai rico, bom, você nasceu com o pai pobre, pronto. Aí você não sabe se é emocional, se não é. Entendeu? Mas aí aqui é o escrachado, né? Porque a gente não sabe. Aí depois é que a gente vai entrar ali no emocional da pessoa, porque tem muita gente com muito e não tá com sanidade. Não tem tá muita gente bem. com muito e na verdade não tem nada. Nada. E tem tanta gente com tão pouco e que oferece tanta riqueza quando está presente. Riqueza de prosperar mesmo, do extraordinário de estar ali naquele lugar junto com você. É onde a gente entende que o dinheiro é só uma coisa e não ele continua uma emoção. sendo uma ferramenta. Vamos lá. A gente já entendeu que assim, é ferramenta. Não tem jeito, Caio. Dinheiro é ferramenta e sim, essa ferramenta ela é utilizada com base nas nossas emoções. Aí o barato quando eu estou dirigindo, né? Vamos dizer que eu tenho meu painel, tenho meu celular
E que também fica ali só para não ter que ficar abaixando a cabeça e tal. Tô aqui fazendo politicamente correto. Pô, nenhuma, eu uso só porque eu gosto de usar o celular ali mesmo na minha frente. Então tem um painel aqui que é a minha tela, ali onde fica botando as minhas músicas. O meu mapa celular. ali aberto. É isso. O mapa, o Waze, as músicas e aqui embaixo está o meu painel de velocidade. Então eu chamo um de excesso de passado, minha depressão, eu chamo o outro de excesso de presente, que é o que está acontecendo agora, e eu chamo outro de excesso de futuro. Caraca, pra mim isso exemplificou Que tudo ansiedade. aqui, cara. Eu acho que é o que eu dirijo muito, então esse exemplo eu entendi perfeitamente, Quem tá no cara. controle, brother? Olha só, Quem é cara. que tá no controle? Vai, continua, porque às vezes alguém ainda não pegou. Vai. É isso, você trouxe... Vamos criar essa imagem dessa imagem. Eu estou no volante. Que loucura. Se Então- você olhar muito pra um, você vai bater. Se você olhar muito pra outro, você vai bater. Se você olhar muito pro outro, você vai bater. Você vai capotar, irmão. Você tem que ter... Se bater fosse só bater, bateu, tá bom, vamos sair. Não, você capota, irmão. Você sai na Caraca, curva. tu tem que ter o capotando. equilíbrio de saber a hora de olhar pra um, a hora de olhar pra outro e a atenção que tu tem que estar no... Mais do que equilíbrio, presente. você tem que ter coragem em querer olhar pra um. Caraca, pro outro e pro outro. vambora. Mas Acabou sem o podcast, coragem, não dá, velho. A coragem é o quê, velho? Da Caraca, gente meu. poder, sim, olhar pra possível fratura, que ela tá exposta, mas ela tá guardadinha no inconsciente, porque o consciente, muito bravamente, defende a informação. Monstruoso. É isso aí, gente. Quer consulta psicanalista? Tá aqui o Saiu camarada. psicanalista, Você viu? Saiu. Caraca, meu. Mas vamos lá, voltando aqui para as perguntas, né? Na tua opinião, o que dói mais? Juros do cartão ou rejeição de infância? Cara, a pergunta tá muito boa. Adorei! É legal que assim, não tem nada armado, gente. Ele montou as perguntas de fato e a gente tá Eu aqui nessa montei troca. 10 segundos antes da gente começar. Conversar, mas legal. E aí ele faz assim, adorei minha pergunta, essa daí agora foi. Então, faz a pergunta de novo, só pra eu poder entender melhor. Vamos lá. Tá. É porque Eu vou começar vamos dar holofote por essa pergunta, porque ele adorou a pergunta. Essa vai. pergunta foi boa. O que dói mais? Tá. Olha a mãozinha. Os juros do cartão de crédito Ok, ou rejeição de infância? boa. Gostou? Até a voz, gostou? Não, você teve entonação, foi Ó. muito bacana, jogou um grave aí depois, bacana. Mas aqui, olhando para a mãozinha, é importante a gente, e é dessa forma mesmo, porque eles são separados, tá? A rejeição na infância, e aí a gente pode chamar, mais do que rejeição, a gente pode chamar de traumas, tá? Os medos vividos, as vergonhas passadas, os temores, tudo isso é trauma da infância. Quando a gente está no agora, né? O agora, para onde a gente olha? A gente olha para os juros, a gente olha para a cobrança, a gente quer resolver o final do mês, porque é perrengue, cara. Quando a gente vive perrengue, a gente está no agora. Então, se a gente puder mensurar o que dói mais, é o trauma da infância ou é os juros do presente, do cartão ou de uma possível dívida, é o agora, é a dívida, é o cartão, é os juros. Agora, para que isso não vire uma bola de neve, para que isso não vire uma constância de dores, você precisa fazer uma visita no seu eu do passado, para poder entender que os seus juros do presente talvez tenha lá nesse eu do passado registros de traumas que podem facilitar uma melhor compreensão de como você tem que lidar com dinheiro a partir de agora. Caraca, a gente tá no meio do podcast, eu tive que meter esse story. Ó, tá rolando o podcast ali. O Caio tá ali escondido ali. Cadê o Caio, Caio? Eu, de vez em quando, olho para ali, eu me sinto da Atena. Eu fico olhando assim, mas eu não vejo mais o Caio, só vejo o topete dele ali. Eu gosto de olhar para ele também. Porque Eu tive que meter esse story aqui porque, cara... Aqui é muito Eu visceral. vou pôr lá no Instagram agora, pessoal. A gente tá gravando aqui, eu vou pôr lá no Instagram, né? A data ali atrás tá errada, a gente não fez alteração, não é quarta-feira, 19 de novembro, né? A gente tá numa quinta-feira.
25, é isso mesmo? É, 25 de novembro. A data ele tá bem, Estamos bem a um mês atrasada. da chegada do Né? Papai Noel. Né? Vamos lá que ainda tem que marcar aqui a segunda parte aqui desse Aí vai story ter gente- pra aí- entender o que tá Aí acontecendo. vai ter gente que é da religião aí e tal, e vai dizer assim, pô, ele falou da chegada do Papai Noel, nascimento de Jesus. Cara, sim, faltando um mês. É o mês. A chegada do Papai Noel é uma coisa que todo mundo acaba trazendo, mas o nascimento, a história de Jesus é uma história linda, porém triste. Até Linda. certo ponto. Sim, triste até certo ponto. Até a vírgula, claro. Triste porque, no final, ele Morreu. sofreu pra caramba, bicho. Foi a morte. Sofreu pra caramba. Ele sofreu muito até realmente dar o último suspiro, né? Então, quando a gente foca ali no Natal, inconscientemente, por mais que saibamos que sim, a gente tá para celebrar o nascimento de Jesus Cristo, a gente procura jogar o holofote, o consciente, para proteger o inconsciente na festividade. Opa, na relação de gerar presente, comprar presente, dar presente, receber presente. Porque a história de Jesus, você estudar a história de Jesus Cristo, vai exigir de você disciplina, vai exigir de você a necessidade não de compreensão, porque a compreensão ela vai vir ou não na medida que você, a hora, compreende. Vai depender da sua perspectiva. Mas de crescimento, de evolução. Então, isso gera trabalho. Então, as pessoas, elas jogam 25 para Natal, ho, 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 Papai Noel. Não, nascimento de Jesus Cristo. Mas o meu inconsciente fica ali me defendendo, porque eu remeto à cruz, remeto a sofrimento. E, é claro, a passagem dele em infinitas coisas, né? Que ele sim fez. Só finalizar a história para eles não ficar perdido aqui no Instagram, porque não deu tempo de falar nada. Mas no Instagram, para você que tá vendo aqui, a gente fez uma pergunta de o que dói mais. A trauma de infância ou juros do cartão atual. Se você quer ver esse podcast inteiro, entra aí num link aí que vai estar aí no nosso canal. Já se inscreve que esse podcast vai sair na semana que vem. Então preste atenção aí. E se você tá aqui no YouTube, eu não posso deixar de te falar. Segue o nosso Instagram, porque a gente posta muito conteúdo legal lá. Principalmente tem muito corte com o Fábio, que são uns insights legais, uns insights divertidos, como esse que você tá vendo agora. A gente pode fazer um corte justamente sobre isso. E realmente, quando a gente para pra pensar nesse quesito de Jesus, é uma renúncia, né? E a renúncia, ela é muito difícil de ser feita. Ela é dolorosa. Ela é dolorosa. Então, Fábio, eu vou te dar um presente porque eu sei que você vai me dar um presente também, é muito mais fácil, pô. Muito mais simples. Muito mais simples. Pesado. Mas vamos lá, vamos continuar aqui olhando o roteiro que a gente montou com muita atenção 10 segundos antes de começar o podcast. Não, brincadeira, gente. A gente teve essa facilidade hoje porque realmente é conversa que a gente já vem tendo já 2 meses? Acho que uns 2 meses. Sim, 2 meses. 2 meses praticamente já, né? Não, acho que 3. Tem 3 meses. 2 para 3. Muita loucura. Então a gente tem uma certa tranquilidade, uma facilidade de conversar, mas, porém, continuando nas perguntas, pra gente nem fugir muito, a gente já tem quanto tempo aí de gravação, Caio? 43 minutos, vambora. Vamos lá. Você acha que o brasileiro ri pra não enlouquecer? O rir pra não enlouquecer se o brasileiro conseguir rir, já é um bom caminho. Ele já vai conseguir, a partir daí, ele conseguindo rir, ele já tá evitando enlouquecer, adoecer, entristecer. Inclusive, já entra na próxima pergunta. Por que você acha que o riso abre portas que a razão não abre? A razão abre portas e riso abre portas, tá? Mas assim, não tem uma que abra ou que a outra não abra, né? Porque assim, o riso... Você ficar sisudo, parado, ele já é simples. Qualquer um que force um riso, dar uma risada, é nitidamente exposta. Não tem como não expor. Se não for natural desse jeito que você está fazendo agora, você não vai conseguir rir, cara. Então, no riso não tem razão, ele é genuíno. O riso, ele é sem razão.
sabe? Porque a razão, ela é estrutural. O riso é o lado genuíno, é o lado moleque, é a sua quinta série, é o seu eu criança, é como você desejar. É a possibilidade que você tem de escancarar aquilo que, seja você gostando do seu dente ou não gostando do seu dente, ele vai sorrir, tu não vai conseguir segurar, porque não dá pra segurar o riso. Tem gente que fica tentando rir, fica fechando assim. A risada, agora sisudo, você tá triste, se você tá pensando em outra coisa e tiver com a mesma cara, o cara não tá sabendo que você tá pensando em outra coisa ou não. Ele tá achando que você tá ali presente, mas não tá, porque você tá pensando em outra coisa. Mas quando você sorri, quando você se liberta, você tá ali, irmão. Você pegou. Cara, tanto é, puxando por exemplo muito tolo, se tu tá numa conversa e tu não tá prestando atenção, mas todo mundo rindo e você ri também, todo mundo acha que você prestou atenção. Agora, se tá todo mundo sério e você sério, a pessoa fica em dúvida. Pô, você tá entendendo o que eu tô te falando? Né? Quando todo mundo ri, pô, todo mundo ri, segue a conversa, ninguém pergunta, tá entendendo o que eu tô falando? Mas se você não entender, ou de repente você, às vezes tem até a risada que é puxada pela outra risada, né? Sim, a outra sim. gargalhada é tão gostosa que alguém deu e que você tá rindo Começa da gargalhada do outro. mundo. Mas você percebe que a risada, ela não é suscetível de ser, digamos, administrada, na rédea. A risada, ela não é refém. Ela não consegue ser refém. Dá pra, eu vou gerar uma gargalhada aqui. O pessoal vai perceber que é uma risada forçada. Então ela não se permite a isso. Você sisudo, você administra, aí entra a razão. Ali tá administrando, você quer ter razão, você vai, segura aqui, pá, mantém na pose e tal. Agora a risada não, ela te coloca, porque às vezes você vai rir de uma coisa que pra você é engraçado, pro outro não vai ser, mas se for engraçado pra você, você vai rir, não vai dar pra tu ter... Se vier aquela risada, então ela é genuína, entendeu? Onde eu quero chegar, ela é genuína e a razão, ela é estrutural. Show. Bora falar de dinheiro agora. Boa. Dinheiro eu gosto. Meu Pix é 48. Tá, passa o Pix aí. Pô, o cara tá vendendo livro pra caramba. Deve tá sobrando dinheiro aí, né? Mas beleza, conta pra mim. Tô rindo pra não chorar. Conta pra mim um padrão financeiro que você percebeu que as pessoas têm em comum, mas que muitas vezes elas não querem assumir. Vamos dizer assim, é um padrão que leva a pessoa a algo, pô, sei lá, ruim, vamos dizer assim. Mas todo mundo segue esse padrão financeiro, mas não assume. Eu já sei um que a gente já conversou sobre isso, mas vou deixar tu responder primeiro. Fala aí. Tá. Eu não sei se é o que a gente conversou naquela vez, mas o que me veio aqui na cabeça é que o ego... outro dia eu fiz um vídeo e falei sobre o ego, né? E que nós temos o lado reptiliano, o id, o ego e o superego. O ego, ele é o mediador. Ele é o cara que chega ali para, pô, peraí, tu tá com razão, tá sem razão, segura aqui, não fala isso, coloca aí. O ego, ele é para essa função. O superego é o que te traz remorsos. Tipo, se você fez alguma coisa, quem é que vai falar? Não é o ego. E você se sentiu mal com aquilo, pô, aquilo não precisava ter falado, ter machucado, ter feito aquilo, gritado, e aquilo te fez mal. Rolou remorso, superego. O id é o que todos nós temos, que é o lado animal. Isso nós somos iguais, todos nós iguaizinhos. Eu, você, o Caio, todo mundo que tá aqui, mas essas 20 pessoas que estão aqui nos assistindo. Plateia. Plateia linda. Lindo você, hein? Eu gostei de ver esse blusão, espetáculo. Aqui. Então, assim, plateia e tal. Então, todos nós temos o id, o lado animal. Nós somos capazes para sobreviver, para matar, para morrer, para bater, para xingar, para sobrevivência. Mas aí, o que vai nos diferenciar é ego e o superego. Então, quando a gente potencializa o ego, o superego, para a pergunta que você trouxe aqui, é que o que vai diferenciar a gente é como esse mediador do ego, ali ele coloca essa posição de status, o que o dinheiro representa. Não sei se eu me fiz entender. Não, entendi. Mas um padrão específico
Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo aqui que a gente conversou sobre isso. Eu mereço. Eu mereço é um padrão. É um padrão. Então assim... Quero me mimar. Exatamente. Pô, cara, hoje eu tive um dia exaustivo. E eu tenho um padrão, todo dia que eu tenho um dia exaustivo, eu peço uma pizza doce. Isso é um padrão, né? É o superego depois que pede perdão, né? O superego se sente mal depois de ter pedido a pizza. Além desse padrão em específico, tu acha que tem mais algum? Perguntando você como profissional, né? Nessa área psicológica, você acha que existe algum outro padrão que é negativo para as pessoas? Existem muitos. O padrão, por si só, é o padrão da pessoa. Certo. Entendeu? Então, padrão, a gente tem a coisa do padrão do todo. Isso. Né? É um desses do todo mesmo que eu estou perguntando. Então, se a gente pensar sobre um padrão do todo, a gente vive, ora, com as redes sociais, a necessidade de pertencer, se sentir pertencido, se sentir presente. Então, quando a gente, mesmo não tendo condições financeiras de estar naquele mesmo patamar que é mostrado, que você também nem sabe se a outra pessoa está naquele nível realmente, porque o que está sendo mostrado é o que está na tela, né? Você acha que precisa chegar ali e fazer. Então, assim, qual é o padrão, geralmente, talvez que a gente possa tangibilizar aqui? É da repetição. Tangibilizar, cara. Tangibilizar. É o padrão da repetição. As pessoas repetem o que as outras fazem. Então, esse é o padrão. E, às vezes, você pode ter ou não ter dinheiro, você não sabe, mas elas estão repetindo. E aí, é o padrão da repetição. Show. Pô, legal. Agora me fala, por que tem gente que fala que não tem dinheiro, mas tá sempre com o iPhone novo? Padrão. Aquela. Talvez é da crença, né? Talvez tenha a ver com o padrão de crença que ele, durante sua vida, ele teve, né? Pô, eu vou dizer que eu não tenho, porque assim. Não, eu vou dizer que eu não. Assim ninguém fica achando que vai ter alguma coisa aqui comigo, que eu vou ter que emprestar, vai precisar. Show. Essa daqui é legal também. Por que tem gente que acha que age, né, como se o dinheiro fosse místico e ele fosse se resolver sozinho? Todo mundo acha que o dinheiro sai andando com as próprias pernas, né? Ele vai lá, resolve Cara, ainda assim, tem gente que... Tem uma frase que a turma gosta muito de falar, né? Você tem que fazer o dinheiro girar por você, trabalhar para você. Já ouviu isso, Caio? Essa frase, né? Uhum. Assim, o dinheiro tem que trabalhar para você. E aí, a gente às vezes acha que trabalhar para você é você simplesmente ficar com o braço cruzado e de alguma forma o seu dinheiro tá trabalhando. Não, bicho, não tá trabalhando. Ele pode até, mas você precisou fazer algo. Teve algum start. Startou-se alguma coisa. Houve um início de um processo e esse processo você, de alguma forma, precisou. Caso contrário, se você tiver nascido dentro de um berço, claro, é diferenciado do padrão da sociedade, porque se a gente também for falar sobre padrão social, a gente sabe que o padrão não é o berço de ouro dentro do país onde a gente vive. Esse não é o padrão. São as exceções. Uhum. São as exceções. E aí, a gente acaba, de fato, vacilando, errando de alguma forma ou de outra com as nossas decisões, porque a gente acha que precisa repetir o que o outro faz. Show. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui pra gente já encaminhar pro final, que é perguntas rápidas. Tá. Quer dizer, perguntas rápidas e respostas mais rápidas ainda. É tipo sim ou não. Aí tu me arrebenta. É tipo sim ou não. Porque, pelo visto aqui, o próximo podcast que a gente for fazer com o Fábio, vou fazer só 3 perguntas, já dá 1 hora. Tá de boa. Não sei se foi elogio, não sei se foi, mas vamos lá. Não, mas foi bacana. Então eu vou te perguntar e você responde. É isso. é aquilo. É papum. Vamos lá. Me fala um gasto que você se arrepende toda vez. Putz, cara, são tantos. Tem um monte, hein? Mas vai. Qual que veio mais em cima? Me arrependo toda vez. Caraca, velho. Eu não precisava ter gastado aquilo. Rapaz, Aquele restaurante ruim que tu comeu.
Pô, cara, não precisava ter pagado Ah, aquilo. cara, eu sinceramente, um gasto que eu me arrependo. Tipo, eu gastei e eu tenho que me arrepender. Pô, e você falou que tem que ser bate-bola, né? Gasto que eu me arrependo toda vez. Cara, sei lá, eu acho que é o gasto de ter comprado uma motinha uma vez, essas elétricazinhas. Eu tenho mesmo! Foi essa motinha. Paguei 3.500 numa bomba. Eu falo até hoje, cara, o que eu fiz da minha Aí vida? depois veio, tem que tirar carteira, não tem carteira, eu não tenho habilitação para motociclista, então aquelas motinhas que scooter. Bora trocar, pô. Troca a sua caminha e aí fica todo mundo Deixa, feliz. acabei. Capaz que a sua desse é o melhor caminho, mas vamos Nossa, lá, velho. pergunta Não é rápida. nada. Beleza, uma compra emocional que valeu a pena. Você tava emocionado, mas valeu a pena. Aquela pizza doce que você comeu ontem à noite. Pizza doce, chocolate, caramelizado. Vai lá. Rapaz, é sempre que eu vou com a minha família num sushi. Legal. E num sushi com a minha família, porque a gente curte estar ali, seja num sushi, num rodízio, algo que a etapa ela seja prolongada. Não é você sentar para jantar, não é sentar para almoçar dentro de casa. É quando a gente sai para jantar ou sai para almoçar e aí você concatena aquela etapa junto com ali, tô com meus filhos e tal. Legal, Eu porque curto isso demais. realmente é um emocional. É um emocional. É uma que, memória. Pô, não, uma memória Isso é legal, sempre isso é muito legal. gostosa. O que é mais difícil? Economizar ou se explicar? Economizar. Show, show. Um conselho que tu dá, mas às vezes não segue. Economizar. Ria pra não chorar. E pra não chorar. Pior desculpa que você já ouviu sobre não ter dinheiro. É legal ver esse engrenagem trabalhando, né? É, bicho, A gente trava vê a gente, funcionando. cara. É, porque, não sei, cara. Desculpa eu alguém falar que tava sem dinheiro. Qual foi a desculpa? Não tem uma melhor desculpa, porque se é desculpa já deixa de ser melhor, né? Já não é uma desculpa que acaba não... Mas eu não saberia responder. Eu sei responder. Pô. Tive um imprevisto. Essa é piada interna, vocês não vão entender. Boa. Tive um imprevisto. Tive um imprevisto. Não, mas beleza. Fábio, vamos lá. Onde é que as pessoas podem encontrar que eu não lembrei do tive um imprevisto? Tô boladão, velho. Era isso, bicho. Tive um imprevisto. Ai, ai. Conta pra gente onde te encontrar nas redes sociais. Se você tem canal no YouTube, não tem. Se você tem um podcast ou não tem. Eita, vai sair novidade. Conta pra gente. Cara, para me encontrar, @Fábio D. Vasconcelos no Instagram, Fábio Vasconcelos 75 lá no YouTube, 74 é o meu ano, mas aí não tinha como botar Fábio Vasconcelos, tinha que botar, eu diminuí no YouTube. Envelheceu um ano pra colocar o nome no YouTube. E o meu telefone é prefixo 21 98682 e pra você que... Brincadeira, isso é sacanagem. Ele parou, velho. Como ele assim? vai dar o telefone O áudio pra todo mundo. O áudio tá funcionando vai aí. jogar o telefone. Cara, mas é isso. Chegou lá no YouTube, vai ter o meu... Sim, no meu Instagram, já tem meu contato e sim, vai cair direto no meu telefone, no próprio. Show de bola. Agora vamos lá. Se você pudesse se resumir em uma frase, resumir o livro em uma frase, não é um texto, não é outro livro, né? Qual frase você usaria? Menos culpa e mais método. Perfeito. Menos culpa e mais método. Maravilhoso. Show de bola. Gente, vontade de fazer muito mais pergunta por aqui, ir muito além, mas a gente tem que encerrar. Vocês também devem ter coisa pra fazer. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você nunca foi no podcast, tem vontade, manda uma mensagem no direct no nosso Instagram ou um comentário aqui também. Sei lá, vamos lá que a gente dá um jeito de se comunicar e a gente sai ganhando todo mundo aí, tá bom? É isso, gente. Seja, mais uma vez, sinta-se em casa, né? Acredito que... Eu me sinto muito em casa aqui. Aqui, repito, vocês vêm com esse convida aí, mas eu tiro o com e deixo a vida separada. Com vida. É isso aí. Vocês trazem muita vida para aqui, para os podcasts que vocês têm feito. Parabéns. Fechou. Não vou falar mais nada. Valeu. Continua seguindo a gente. Valeu, tamo junto. Uhul! Aê.